Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos? Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons? Apenas imagine. Suponha que você viveu num mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se... Sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é... Você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas... o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo.
Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam. Mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar.
Uma coisa simples, é isso? Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido. Um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir nesta noite. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Então, estar junto das pessoas será extremamente gratificante. Quando Gautama, o Buda, foi questionado, é melhor andar sozinho ou acompanhado? Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Bem, isso foi ele, não eu. Ele tinha certeza de que só um tolo andaria com você. Então ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Uma certa tradição, neste país, diz que quando você quer fazer uma jornada curta e rápida, ande sozinho. Quando quiser fazer uma jornada longa, ande acompanhado. Mas o importante é, quem está caminhando com você? Nem sempre estar junto é uma coisa boa. Por muitas vezes, estar junto pode ser um incômodo. Portanto, o mais importante de tudo é que, a menos que você seja um gêmeo, mesmo assim, nós viemos sozinhos e partiremos sozinhos. Se alguém não sabe como estar consigo mesmo ou consigo mesma, então estar acompanhado desse alguém pode ser um grande aborrecimento. Nós somos chamados de seres humanos. Ser humano significa que todas as outras criaturas são o que são simplesmente por causa do que fazem. Mas um ser humano pode simplesmente ser. O que é uma qualidade única do ser humano, que nós podemos simplesmente ser, que não somos uma ação compulsiva, é isso que significa. As nossas ações são conscientes e judiciosas. Mas geralmente, quando as pessoas se agrupam, as pessoas estão em ação compulsiva. Pode ser uma associação em que haja uma ação proposital, ou pode ser uma gangue em que haja uma ação ainda mais proposital, ou pode ser uma multidão em que pode ter uma ação compulsiva.
Então, essencialmente, ser humano significa que nós alcançamos aquele estágio de evolução dentro de nós mesmos, que se desejarmos, nós podemos simplesmente sentar aqui, apenas ser. Nós podemos considerar quais ações tomar e quais não tomar. Isso é definitivamente individual. Quando os indivíduos se agrupam, dizemos que somos nós, no plural. Mas ainda assim, são os indivíduos que precisam se agrupar. Ser um indivíduo significa que você não é mais divisível. Isso significa que você é apenas um. As pessoas encontram diferentes maneiras de se dividir dentro de si mesmas. Na Índia, com 10 mil anos de história cultural, nós inventamos várias palavras para nos dividir. É muito comum as pessoas falarem em termos de Atma, Paramatma, Ahankara, isso e aquilo, mas cada cultura tem isso à sua maneira. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas boas estão sendo feitas, se você perguntar às pessoas, elas dirão, sim, eu fiz isso. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado, então elas vão tentar achar alguém. Se não acharem ninguém, ele está sempre lá. Quando elas são maravilhosas, é claro que se orgulham de serem tão maravilhosas. Quando se tornam detestáveis, elas dizem, foi o meu ego. O senhor ego é sempre um bode expiatório. Portanto, o indivíduo significa que se eu sou maravilhoso, sou eu, se eu sou detestável, sou eu. Todos vocês são maravilhosos durante 24 horas? Olá? Vocês são maravilhosos durante 24 horas? Não, não, às vezes maravilhoso, às vezes detestável, às vezes bonito, às vezes feio. Tudo bem. Se entendermos que sou eu quem é capaz de ser absolutamente maravilhoso, e sou eu quem é capaz de ser absolutamente detestável em outro momento, então, gradualmente, o número de momentos detestáveis vai diminuir. Se eu acho que o que é maravilhoso sou eu, o que é detestável é... Na Índia temos muitas palavras, é o meu karma que eu posso fazer. Não, você deve corrigir isso. Ser um indivíduo é muito importante, isso significa que você não é mais divisível. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou detestável, sou eu. Se eu sou bem-sucedido, sou eu. Se eu fracassar, sou eu. Você tem que corrigir isso. Eu apenas vou lhe fazer uma simples pergunta. Dentro deste, tem quantas pessoas? Olá? Quantas pessoas tem dentro de você? Uma? Duas? Apenas uma. Se você for só um, você é um ser humano normal. Se você for mais de um, ou você é esquizofrênico, ou está possuído. Você precisa de um psiquiatra ou de um exorcista. Mas você vai ver, sempre que as coisas não derem certo, outro cara vai surgir de algum lugar. Então, tornar-se um indivíduo significa que você eliminou todos aqueles pop-ups e simplesmente diz, isso sou eu. Isso que sou eu tem muitas dimensões. Se eu não vejo este como um indivíduo, eu não posso seguir dividindo, então a transformação não vai acontecer. Se a transformação não acontecer, se as pessoas se agruparem nesse estado, haverá mais confusão do que soluções. Todas as criaturas convivem juntas, mesmo se tratando de diferentes criaturas selvagens, a maioria delas andam juntas. Até mesmo os macacos, que estão apenas um passo atrás de nós, eles também andam em bandos. É só o ser humano que pode se sentar sozinho e se transformar, porque essa é a prerrogativa de ser humano, que podemos simplesmente ser. É por isso que você é chamado de ser humano, você é capaz de ser.
Você não está em um estado de atividade compulsiva. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir, nesta noite você pode evoluir, se você estiver disponível. Isso não levará 1 milhão de anos, porque nossa evolução não é mais biológica, nossa evolução é consciente. Para todas as outras criaturas isso está fixado. A natureza fixou 2 linhas dentro das quais todas as outras criaturas vivem e desaparecem. Mas, uma vez que você tenha vindo como um ser humano, só existe a linha inferior, não existe linha superior. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. Portanto, antes de nós nos associarmos com as pessoas, seria bom, todos os dias de manhã ou em um determinado período de sua vida, afastar-se para ficar um pouco de tempo consigo mesmo e ver de quais maneiras este poderia ser um pouco melhor do que foi ontem. Esta vida, como ela pode ser uma vida um pouco melhor do que foi ontem? Porque a maioria das pessoas se agrupam às outras pessoas por necessidade. Para satisfazer necessidades, as pessoas se juntam. Algumas pessoas se agrupam para cumprir um propósito ou uma causa. Algumas pessoas se agrupam para comer, beber e ficarem juntas porque não conseguem ficar sozinhas. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Por um certo período de tempo, você faça uma coisa apenas por 24 horas. Dê um tempo de tudo. Hoje não, neste momento você está entre pessoas. Dê um tempo, apenas por 24 horas. E não leia, não assista televisão, não use o telefone. Simplesmente, sente-se no seu quarto, alerta, sem dormir. E se você observar a natureza da sua mente, você mesmo se certificará de que este é um louco. Porque, para a maioria das pessoas, sua mente não consegue permanecer em coisa nenhuma. A menos que elas estejam em atividade, elas simplesmente não conseguem estar aqui. Um estado compulsivo de atividade psicológica em andamento. Quando você está assim, você não pode ser. Isso significa que você não pode ser um ser humano. O ser tem que acontecer. Somente assim a convivência será muito rica. Se você sabe como ficar sozinho, então estar junto com as pessoas será extremamente gratificante e de um valor tremendo, que significa que nós nos juntamos às pessoas conscientemente. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se você é um ser humano alegre e sensível, você fará o que é melhor. Basta cuidar desta única coisa. Namaskaram, Sadhguru. Antes de tudo, muito obrigado por essa oportunidade. Tem sido uma experiência incrível os últimos 2 dias. Minha pergunta é sobre caráter. O caráter de quem? Meu próprio caráter. Meu próprio caráter. Ah, então você é um personagem, não é? Ser um personagem é um pouco melhor do que ser uma criatura. Com certeza. Então, eu venho de uma família humilde. Meu pai foi caminhoneiro, nascido e criado nas favelas. Ei, caminhoneiros não são humildes, hã? O que ele está dizendo?
Que tipo de caráter eu preciso construir em termos do meu próprio aprimoramento, holisticamente, de modo que eu possa servir as pessoas que também me servem e que também me faça feliz? Por favor. Eu tenho que fazer uma pequena confissão, posso? Quando eu estava no ensino médio, talvez tivesse 12, 13, por 1 ano e meio, 2 anos, eu pensava seriamente em me tornar um motorista de caminhão. Não porque me faria humilde, porque era a coisa mais poderosa a se fazer. Porque eu era louco por motores e aquele é o maior motor circulando por aí. Então, está tudo bem. Bem, veja, na superfície, se olharmos para nós mesmos, este aqui gosta de uma coisa, aquele gosta de outra coisa. Não existe duas pessoas que gostem exatamente das mesmas coisas. Como você chegou a isso? Por que é que este gosta disso e aquele gosta daquilo? Exposição, cultivo, não é? Quem o está cultivando? Quem o está moldando assim? A maior parte da moldagem é inconsciente. Os pais tentaram desesperadamente, mas você sabe, a influência deles sobre vocês está diminuindo. Está diminuindo. Houve um tempo em que a avó era a maior influência, agora quem diabos vai dar ouvidos à avó? Eles consultarão a senhorita do Google. Então, uma grande diminuição da influência dos pais ocorreu nos últimos 20 ou 25 anos. Então, quando isso ocorre, ou seja, as pessoas que mais se preocupavam com alguém, certos ou errados, mas elas se preocupavam. Estar fora da influência delas e ser influenciado por outra pessoa que você não conhece, seja na rua, ou online, ou na escola, ou em outro lugar onde as crianças vão, ou as pessoas estão crescendo. Há um grande fluxo na sociedade. Se nós não tratarmos desse fluxo cuidadosamente e responsavelmente, isso poderá se tornar um desastre, sabe? Porque pessoas que não se importam de verdade com você estão tentando moldá-lo. Pessoas que se importam com você, elas definitivamente se importam com você, mas elas têm uma perspectiva sobre a vida? Não necessariamente. A questão é, o que vem até você é, em grande parte, uma consequência dos tempos em que vivemos. O que fazemos disso é 100% nosso. Então, o que fazemos disso é o que você está querendo dizer com a palavra caráter? Não é uma palavra muito positiva, você é um personagem, essa não é uma palavra positiva, ok? Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se houvesse uma escolha entre sentar aqui transbordando êxtase a cada momento da sua vida, ou tendo, como as pessoas dizem, altos e baixos, é bom, sabe? Porque isso é tudo o que elas têm. Ou outras pessoas até mesmo dizem, só quando você está realmente depressivo e realmente oprimido, é que a sua inteligência explode, e quantas coisas tremendas as pessoas já fizeram, veja. As pessoas fizeram grandes coisas quando estavam presas e foram espancadas e torturadas. Existem pessoas que argumentam assim também. Não importa quem diga o quê. Qual é a sua escolha natural? O mais alto nível de agradabilidade ou desagradabilidade? Agradabilidade, sim ou não? Existem 4 aspectos seus. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem emoções, você tem suas energias. Todas essas 4 devem ser agradáveis. Se o seu corpo se torna agradável, chamamos isso de saúde. Se o seu corpo se torna muito agradável, chamamos isso de prazer. Se a sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Se ela se torna muito agradável, chamamos isso de alegria. Se as emoções se tornam prazerosas, chamamos isso de amor. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos de compaixão. Se as energias se tornam muito agradáveis, chamamos isso de bem-aventurança. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos isso de êxtase. Se os arredores se tornam agradáveis, como deveríamos chamar isso? Sucesso ou Isha Yoga Center? Não.
Eu estou lhe contando isso porque, para criar um ambiente agradável, é necessário muito trabalho, uma quantidade enorme de gerenciamento, constantemente, fazendo algo a respeito. Então, criar agradabilidade ao seu redor está sujeito a várias pessoas, várias coisas. Agora mesmo nós estamos sentados aqui e se um de vocês começar a surtar, pode criar uma atmosfera desagradável, certo? Mas a agradabilidade do corpo, da mente, das emoções e da energia é 100% com você, não é? Você não tenta construir um personagem, entende? Porque você se tornará um personagem. Se você tiver um caráter muito forte, você se tornará uma caricatura. Veja, quero que olhe para isso. Alguém, quando você era criança, alguém perto de você tinha um caráter muito forte. Você olha para ele e pensa que ele é uma caricatura, não é? Ou uma criatura? Estão em uma ordem diferente de desenvolvimento? Sim ou não? Uma pessoa mostra um caráter tão forte, ninguém consegue suportar aquela insensatez. Portanto, não se torne um personagem. Se você é um ser humano, alegre e sensível, você fará o que for melhor. O que você fará? Bem, nós não somos do mesmo jeito. A nossa competência e as nossas capacidades são diferentes. Agiremos de acordo com isso. Talvez você não possa fazer o que o outro pode fazer, não importa. Você fará o seu melhor, porque, quando você está alegre por sua própria natureza, você não é um impedimento na sua própria vida. Você não é o problema na sua vida, você nunca é o problema. Desta única coisa você deve ter certeza, na sua vida você não é o problema. Existem outros problemas, milhares. Se você tiver 1000 problemas por dia, isso significa que você está fazendo muitas coisas, isso é bom, mas eu não sou o problema. A partir do momento em que você se torna estressado, a partir do momento em que você se torna tenso, em que você se torna infeliz, em que você se torna bravo, você se torna o problema, não é? Basta cuidar desta única coisa, você não precisa de um caráter. Você pode simplesmente ser como a vida. Você é vida, não é? Então não se torne um personagem, apenas vida. Vida significa, a vida é a diretora de todos os personagens. Porque existe vida, o corpo evoluiu assim. Você não nasceu assim, não é? Por haver vida pulsando aqui. Você é Punjabi? Estou só tentando adivinhar a comida. Veja, um dokla, de acordo com indianos do sul, é um idli de mau gosto. Mas você não se parece com um dokla. Você come um dokla e ele se torna você. Então por que isso? Porque a vida está pulsando, não é? Independente do que você coloque nela, ela se torna assim. Há algumas diretrizes da genética e da evolução e de outras coisas, mas o resto está sendo feito pela inteligência que você chama de vida. Portanto, manter isso em pleno vigor é a coisa mais importante que você precisa fazer. Não construa personagens. Se a vida está totalmente ativa, veja, se seu corpo está totalmente ativo, ele se comportará de uma maneira. Se somente o seu intelecto estiver totalmente ativo, você se comportará de outra maneira. Somente as suas emoções estão ativas, você se comportará de outra maneira. Mas se a vida está totalmente ativa, ela não fará nada negativo à vida, não é? Você precisa de uma garantia melhor do que a vida? Eu pergunto. A vida é a única garantia que você tem, não é? Então, essa é a coisa mais importante. Esse é um erro muito sério que grande porcentagem da humanidade tem feito, que é pensar que temos que criar alguma coisa. Não, já está aí, Veja, uma mangueira não está tentando produzir cocos. A sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. E com isso, externamente, há muitos impedimentos, talvez não haja água, talvez haja uma vaca faminta, talvez alguma outra coisa, e outra coisa, todas essas coisas. Mas a sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. Isso é tudo. A sua aspiração é se tornar uma vida plena, totalmente ativa.
Todas essas vidas encontrarão expressão da mesma maneira? Nunca. Cada uma encontrará o seu próprio caminho, mas desde que não sejam uma vida constipada, elas são uma vida totalmente ativa, está bem? Porque se você cria o seu caráter de uma certa maneira, você também vai pensar como o caráter dela deveria ser. Sim ou não? Inevitável, não é? Veja, eu crio a mim mesmo e digo, este é meu caráter. Agora, qual é o caráter dela? Ela tem que se encaixar no meu modelo de caráter, do contrário, ela não será aprovada. Não faça isso consigo ou com ninguém. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.